domingos, em geral, nos trazem muitas notícias e matérias de jornal. Aliás, eu acho que segunda-feira devia ser para a gente comentar aqui o noticiário, até da revista. Mas ontem, de tantas notícias e matérias que eu vi, uma que eu quero chamar a atenção é uma entrevista dada pelo presidente do Banco Itaú Unibanco, o Dr. Setúbal. Eu quero dizer que é uma das entrevistas mais lúcidas e mais consciente dos problemas que o Brasil enfrenta. E com uma posição que provavelmente, senador Petecão, não é das mais simpáticas hoje em dia, quando ele diz que a saída da presidente traria instabilidade. E eu, pessoalmente, também acho. Como eu acho também que a continuação dela está criando instabilidade. Daí que, para mim, a grande pergunta seria como dar estabilidade ao Brasil. Com o governo atual, o que seria muito melhor do ponto de vista institucional, do ponto de vista de fluir o processo político, nem falo histórico, fluir com o governo que tem um mandato ainda de 3 anos e meio, ou outra forma. Mas o doutor Setúbal, ele faz uma entrevista em que não fica apenas nisso. Ele analisa o problema do impeachment, lembrando que, por corrupção, não se viu até aqui nada que toque diretamente na presidente Dilma. E é verdade, Não há nada direto. Pode-se ver que ao redor dela aconteceu muitos atos, mas não que haja uma coisa que diretamente toque nela. Na visão dele, criaria uma instabilidade ruim para a democracia. Se você analisa só isso, é verdade. Se você analisa a alternativa de continuar esse governo por mais 3 anos e meio, é que fica a dúvida. Mas, na entrevista, ele vai mais longe. Ele analisa a situação brasileira, ele sugere caminhos e, sobretudo, o que me deixou bastante satisfeito é que ele repete diversas vezes a palavra reforma. E ele diz com toda clareza que a gente precisa de encontrar rumos de reformas no Brasil. Por exemplo, há uma grande discussão sobre poder e pouca discussão sobre o país. Eu acho que isso foi um correto puxão de orelha em todos nós políticos. Aqui mesmo, senador Petecão, a gente discute sobre poder e pouco sobre o país. E ele continua, precisamos debater quais as reformas necessárias para que o país possa se recuperar. Só estou vendo muita discussão de poder pelo poder, o que eu há pouco falava aqui com o Jorge Viana de Fla-Flu. É um no poder, o outro no poder. Para fazer o quê? Em todos os processos de crise como o Brasil viveu, no passado como esse, havia um governo e uma oposição, mas dizendo o que ia fazer. E por isso queria ser governo. Hoje a gente não vê o que é que a oposição diz que vai fazer, a não ser manter o Levi. Ou um outro qualquer com essa mesma linha, até porque o Brasil precisa fazer ajustes, já que o governo anterior cometeu desajustes na economia brasileira. Eu fui dos que acusei aqui o governo de estar cometendo desajustes no passado. Então, eu acho que vai ter que fazer ajuste, senão não seria coerente ao denunciar os desajustes que ela cometia. O que eu lamento é que ela prometeu, durante a campanha, que os outros que fariam ajuste, e que ela não, porque estava tudo uma maravilha. Essa falta de credibilidade é que está trazendo a maior decepção, e eu diria raiva na opinião pública. A grande insatisfação não é só por causa da taxa de inflação, é porque ela dizia que os outros que iam provocar isso. A grande insatisfação não é só porque a taxa de luz está crescendo, a tarifa, é porque ela reduziu na véspera da eleição e disse que os outros talvez aumentassem. Então, nessa entrevista, o doutor Setúbal diz com clareza que nós precisamos discutir as reformas, porque nós só estamos discutindo poder pelo poder. E em outro momento ele diz, mas são medidas menores para ir levando o país e sair um pouco dessa crise, as do governo atual sob o Levi.
Mas é preciso mais que isso. Para que o país volte a crescer a um ritmo mais elevado, eu estou citando o que ele diz, precisamos de reformas mais amplas. Isso é que é fundamental. Esse ajuste é necessário, embora eu acho que precisa ser corrigido, precisa ajustar o ajuste, mas não basta. Nós temos que pensar o pós-ajuste, nós temos que pensar o pós-Lava Jato. Até porque juiz, policial, procurador é capaz de cassar o mandato de um deputado ou um senador, mas não dá mandato a deputado nem a senador. É o eleitor que dá. Juiz prende deputado, senador, mas não nomeia deputado, senador, felizmente. Eu tenho o maior respeito pelo juiz Moro, pelo que ele está fazendo, mas eu não aceitaria que ele nomeasse juiz, deputado ou senador para colocar nos que ele venha a condenar. É o eleitor que vai ter que fazer isso. Então, ele tem que pensar o pós-Lava Jato, tem que pensar o pós-ajuste. Nós temos que pensar as bombas que estão para explodir. Por exemplo, e aqui provocado pela entrevista do doutor Setúbal, mas não ele ter dito isso. Quando ele fala em reformas, eu fiz uma listinha rápida. A Previdência. A gente vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Mas antes a gente tem que saber o que é que nós queremos do Brasil. Por exemplo, nós queremos aposentar-se mais cedo ou uma previdência que não quebre no futuro? Nós brasileiros não estamos discutindo isso. Nós discutimos com que idade nos aposentar, querendo o mínimo. Mas e se quebrar? E vai quebrar. Nós temos que fazer a reforma. Nós nos perguntamos como dar mais segurança. E aí vem o discurso da redução da maioridade penal. Mas, senador, ninguém está discutindo como fazer a cidade pacífica, e não apenas com mais segurança. Uma cidade com segurança é a cidade que prende os bandidos. A sociedade pacífica é a que não tem bandido. O caminho para um, o caminho para o outro é completamente diferente. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos míopes. Nós estamos discutindo, e aqui se aprovou redução de impostos para automóveis, nós estamos discutindo como botar mais automóveis nas ruas. Nós deveríamos estar discutindo como ir mais depressa de casa para o trabalho, de casa para a casa da namorada. É isso que a gente devia estar discutindo. Em vez disso, a gente discute como botar mais carro na rua, atrapalhando o trânsito. Se a gente discutir essas coisas, a gente começa a ter a ideia das reformas. Vou dar outra ideia. A gente está querendo saber como retoma o crescimento da indústria. A gente não está querendo saber como aumenta a produtividade. E, aliás, o doutor Setúbal fala nisso da produtividade. A gente quer aumentar a produção desonerando, em vez de dando mais eficiência. Daqui a pouco vai chegar gente propondo fechar as fronteiras para poder vender mais automóvel fabricado no Brasil para não importar do exterior, que vai ser um retrocesso do ponto de vista da eficiência. O que a gente vai fazer com as monstrópoles brasileiras? Porque chamam de metrópoles, mas não merece esse nome, são monstros. Nossas cidades hoje são monstros. A gente não está discutindo que reformas urbanas precisa fazer. Reforma de diminuir o tamanho das cidades, sim, incentivando as cidades menores. Como tem mais voto aqui nas cidades grandes, nós concentramos os recursos das cidades grandes. Aí atrai mais gente das pequenas. É preciso decidir que vamos investir nas cidades menores. Até para melhorar a qualidade de vida das grandes. Nós não estamos discutindo aqui como acabar o vício desse país, da nossa economia, a dependência absoluta no endividamento. Endividamento do Estado, endividamento das famílias. Nós somos um país endividado para poder provocar o crescimento da economia, em vez de ter um ritmo de crescimento da economia que seja compatível com a renda das pessoas. Sem necessidade de tanto endividamento, embora, obviamente, para comprar uma casa, para comprar um automóvel, precisa de endividamento, mas podem ser menores. O que eu estou falando é que nós precisamos, sim, de pensar essas reformas que eu vi na entrevista. Outra reforma que propõe a política. Todos nós propomos, mas não fazemos. O que a gente está fazendo aqui é uma meniníssima reforma política.
gente não está tendo a coragem de fazer a reforma que a gente quer. Nós não estamos debatendo como fazer esse país não ter corrupção. Estamos num grande avanço. Estamos debatendo, graças à Lava Jato, como prender corrupto, como receber de volta dinheiro que eles roubaram da gente. Mas e como fazer para que nunca mais tenha corrupção? Esse tipo de coisa. Quer ver outra ideia? Que a gente precisa tomar uma opção. Esse país precisa parar de ser dependente de dar Bolsa Família. Tem que dar Bolsa Família sim, porque o povo precisa. Mas esse país só pode comemorar que é um país sério, digno, decente, eficiente, quando não precisar mais disso para ninguém. Que reforma a gente vai fazer para que esse país não seja dependente de Bolsa Família, para que as pessoas não passem fome, como nós somos hoje? Isso é outra reforma que a gente precisa. Nós precisamos discutir se nós queremos aumentar o número de Bolsa Família ou queremos emancipar a população pobre para que saia da pobreza e não precise mais de Bolsa Família, como era a ideia quando surgiu a Bolsa Escola. Daí o nome, escola. O nome não era família. A família é uma bolsa que a mãe recebe dizendo, eu recebo porque minha família é pobre. A Bolsa Escola ela recebia dizendo, eu recebo porque meu filho vai para a escola. E pela escola sai da pobreza. Agora eu recebo porque minha família é pobre. E se sairmos da pobreza, perde a Bolsa. Esse tipo de reformas nós não estamos discutindo. Inclusive, a maior de todas que a gente precisa perguntar, nós queremos que a economia cresça, a produção, ou que a gente melhore de vida? Onde está como um dogma de que melhorar de vida é comprar mais? Onde está isso? Está no âmago de quê? Melhorar a qualidade de vida é que deveria ser o objetivo da gente. Mas, como disse nessa entrevista, sem falar especificamente nisso, doutor Setúbal, nós não discutimos coisas como essas, porque estamos discutindo o poder pelo poder, e não o poder para quê. Nós não estamos discutindo para quê o poder. E aí, que eu não quero tomar mais do tempo, eu quero dizer que só lamentei uma coisa dessa entrevista. A palavra educação só apareceu numa referência a uma pergunta sobre uma grande pedagoga, uma grande militante da educação, que é Neca Setúbal, que por coincidência é irmã dele. Aí apareceu a palavra educação. Porque, para mim, eu creio que a reforma de todas as reformas seria a educação. Essa seria a grande reforma. A educação de qualidade e de qualidade igual para todos. E aí vem a reforma, que eu brigo aqui, senador, todos sabem, que é a reforma da municipalização para a federalização da educação de base. Que é a reforma que fará com que a responsabilidade pela uma educação que nascer no território brasileiro será do Brasil, e não do Acre, e não de Pernambuco, onde eu nasci, ou do Distrito Federal, onde eu escolhi viver faz 35 anos. Essa é uma reforma que eu creio que seria o passo para a gente sair de onde a gente está. Não amanhã, não no próximo ano. Aí é uma questão de política, de conjuntura, mas sair do ponto de vista de estrutura. Não apenas para sair do pântano onde nós estamos, mas construir uma estrada para onde a gente quer ir. Eu senti um puxão de orelha muito positivo nessa entrevista, como político que eu sou, ao reconhecer que personalidades como essa, que tem meu respeito, está percebendo que a gente está discutindo o poder pelo poder, e não o poder para quê. Discutindo entre nós o para quê, que Brasil nós queremos, que reformas precisamos fazer. Essas são as duas questões, que Brasil nós queremos, que reformas precisamos fazer para isso. Aí depois a gente discute realmente como dá, depois não no tempo, porque é mais urgente o que eu vou falar agora. Aí a gente discute como dar estabilidade ao Brasil nos próximos meses. Aí a gente começa a discutir com mais seriedade. Essa estabilidade virá de
dar garantias ao governo atual de poder funcionar mesmo com a presidente Dilma, ou essa estabilidade só virá de um governo que não seja mais com a presidente Dilma? Eu acho que ainda há uma margem da presidente Dilma ser a Itamar dela mesma. Itamar saiu de um bloco que estava quebrando, que era o governo Collor, que sofreu impeachment. E ele conseguiu, num grande diálogo nacional, dar estabilidade ao Brasil por mais 2 anos. Conseguiu. E funcionou. E melhorou o Brasil. De repente, a Dilma pode ser a Itamar dela mesma. Para isso, ela teria que dizer: meu partido é o Brasil, não é o PT. Para isso, ela teria que reconhecer que grande parte da crise que nós vivemos vem dos erros que ela cometeu na condução da economia e dos erros no discurso eleitoral prometendo que não cumpriria. Ela tem que falar dizendo com clareza que precisa da ajuda da oposição, inclusive, para enfrentar o Brasil. Não sei se isso vai ser possível, mas ainda há uma margem de que a estabilidade venha ainda com o governo atual. Mas aí tem que ser uma Dilma diferente, sem a amarra que o PT hoje representa para ela, em vez de ser um instrumento de avanço, tem sido um instrumento de amarra. Eu parabenizo, antes de passar a palavra ao senador Pedro, parabenizo a entrevista que a Folha publicou e digo que ela me provocou muito, mas eu sinto mais ainda, reafirmando a minha posição dos últimos meses, de quem precisa dialogar mais. E dialogar mais na linha do que ficou dito por ele. Não só sobre o poder pelo poder, mas o poder para quê e quais as reformas necessárias. Senador Pedro. Senador Cristóvão, ouvindo atentamente ao seu pronunciamento, e como o senhor tocou num tema que vejo no senhor uma das maiores autoridades desse país, que é a educação, e hoje o meu Estado passa por um momento muito sério. Os professores estiveram em greve, a greve mais longa que já tivemos lá no nosso Estado. E o governador usou a mão de ferro, como falamos no popular. Cortou ponto ameaçou cortar ponto de professor, ameaçou demitir professor. E eu conversava com alguns professores, eu percebi assim, um sentimento, não de derrota por ter voltado, mas um sentimento de mágoa. Como é que um professor vai para uma sala de aula com esse sentimento de mágoa? Aí o professor vai ficar ali fingindo que está dando aula, que está satisfeito, e o aluno fingindo que está aprendendo. Eu gostaria que Vossa Excelência, com certeza, já participou de vários movimentos de greve e conhece muito da educação desse país. E agora, a última notícia que vi pela imprensa lá do meu estado é que o governador estaria fazendo um gesto para os professores. Não iria descontar as faltas dos professores. Quer dizer que ele ameaça, os professores voltam, e a grande conquista dos professores foi não ter os seus pontos cortados. Então, eu conversei com alguns professores lá da região do Juruá, lá de Cruzeiro do Sul, e também da nossa capital ali, e percebi esse clima. E nesse clima de tensão, de governo com o professor, quem perde é o aluno. Gostaria de ouvir um relato de Vossa Excelência, que conhece muito dessa área. Senador Petecão, eu quero dizer que eu, tomando conhecimento da greve, depois de algum tempo, liguei para o governador. Liguei para o governador. Naquela época, já faz umas 2 semanas, ele me disse que a greve estava acabando, que ia ter uma conversa naquela tarde, acho que entre o secretário, e que acabava. Realmente não acabou ainda. E é muito duro. Eu penso muito
nas crianças sem aula, nos professores descontentes, mas penso também no governo, porque eu já vivi isso. Eu costumo dizer que a greve mais longa de professor de toda a história no mundo foi a que eu tive, que faz 18 anos e eu não consegui sair dela ainda. Os professores saíram, senador Eumano, mas eu não saí, porque ela me traumatizou tanto. Quando eu vi, que só falo em educação, desde aquela época, ter minhas crianças sem aula, que até hoje eu sou traumatizado. Agora, desculpe a mania, mas a federalização talvez fosse o caminho para acabar com todas essas greves. Sabe por quê? Porque vai ser muito difícil ter uma greve de todos os 2 milhões de professores. Agora, no dia que tiver, ela só dura 2 horas. Não tem governo que resista a uma greve nacional de professores. Aguenta numa cidade, num estado, numa cidade, num estado, 10 cidades, 10 estados, 15, 20, 30, como a gente tem tido, que é um desastre. Mas nacional seria difícil. Primeiro, difícil ter, não se declara greve fácil. Além disso, a federalização implicaria em professor se transformar no grande personagem nacional, no salário, que eu trabalho com salário que eu considero razoável, que levaria o custo de cada criança R$10 mil por ano, o que permite pagar um salário mensal de 10 mil para o professor de uma carreira nova, de uma carreira a ser formulada, de uma carreira com uma seleção nova, de uma carreira em que o professor tenha dedicação absolutamente exclusiva à sua escola, não pode ter outro emprego, que é avaliado a cada 5 anos, a estabilidade não pode ser plena, chegou lá, tomou posse e nunca mais precisa prestar conta a ninguém, até porque quando a gente pagar bem a professor, até Herodes vai querer ser professor no Brasil, odiando criança. A gente tem que ter uma maneira de ver como é que esses professores se comportam. Eu creio que seria o caminho. Até lá é muito local do Acre, eu confesso que eu não tenho detalhe das finanças, não tenho detalhe do tamanho das reivindicações, mas eu lamento muito. E o triste é que nós vemos um país em que a greve dura tanto tempo, só de professor. Duvido uma greve de banco durar muito. Ou de trabalhadores de outras categorias. Mesmo do setor público, de médico, nenhuma categoria faz greves longas. Só professor. Por quê, senhor Delmado? Porque não dá importância à educação. Senão, não duraria tanto. Ou não dá, porque o governo, não dando importância, não faz, ou não dá porque o governo tem tão pouco dinheiro, municipal e estadual, que não consegue atender às reivindicações dos professores, o que acontece, sim, em muitos lugares. Tem cidade hoje que não tem como pagar o piso salarial, que não chega a 2 mil. Tem cidade que não é porque o prefeito é mau, é porque não tem o dinheiro. Daí é que eu defendo a federalização. E, para isso, volto a insistir, concluindo e voltando ao tema, essa é a grande reforma que o doutor Setúbal, ontem, na sua entrevista, nos provocou a falar de reformas. E eu gostaria de colocar essa na mesa, na pauta. Quem sabe até ouvindo o que ele pensa sobre isso. Isso é o que eu queria colocar aqui, senador Eumano Ferrer, agradecendo ao senhor o tempo que me permitiu.